Confesso que fui tremendamente incomodado com as recentes manifestações sobre isso. Fiquei muito incomodado. E eu tenho um lema que eu ouvi uma vez de um missionário abençoado, muito abençoado, dos batistas brasileiros, pastor Samuel Mitch. Ele disse uma vez, na Junta de Missões Mundiais, quando estávamos desafiando a voltar ao campo missionário, depois de aposentado, para ajudar o trabalho missionário no exterior. Ele disse algo que nunca me saiu da mente. Ele disse: se eu posso, eu devo. E se eu devo, eu posso. Eu entendo que se Deus muitas vezes está nos incomodando, e como eu fui chamado para pregar todo o conselho de Deus, eu deveria dar ouvidos a este incômodo que eu senti nos últimos dias, e entendi que deveria levar o povo de Deus a refletirmos sobre esta temática que não é de modo algum irreal, que não é de modo algum algo que não afete pessoas e que tenha relação com a nossa fé. Vamos pensar sobre isso, portanto. Eu quero tratar sobre o tema: vidas negras também importam para Deus. Fé transformando relações raciais. Quero ler o texto de Números capítulo 12, versículos 1, 9 a 11 e 13. E diz assim a palavra do Senhor: Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que este tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Assim se acendeu a ira do Senhor contra eles, e ele, o Senhor, se retirou. Também a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam se tornara leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, meu senhor, rogo-te que não ponhas sobre nós este pecado, porque procedemos loucamente e pecamos. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Palavra do Senhor a todos nós nesta manhã. Milena, me ajuda. Uma das últimas palavras de João Alberto Silveira Freitas, cidadão brasileiro, negro, de 40 anos, que morreu espancado no estacionamento de um supermercado em Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre, exatamente um dia antes do dia chamado de Consciência Negra. Ou seja, morreu no dia 19 de novembro, véspera do dia da Consciência Negra, após desentendimento com uma funcionária. Foram chamados os seguranças, um deles segurança, o outro PM temporário, Polícia Militar Temporário. Um telejornal, ao noticiar o acontecimento, disse que João Alberto tinha antecedentes criminais por violência doméstica, ameaça, porte ilegal de arma, tentando assim justificar a brutalidade do homicídio. Mas o telejornal não disse que o segurança e o PM temporário não conheciam a ficha criminal de João Beto, assim era chamado pelos amigos, quando decidiram asfixiá-lo até a morte, numa tosca imitação do que aconteceu recentemente nos Estados Unidos. O que eles viram não foi a ficha criminal. O que eles viram foi uma pele negra. Foi um negro. Isso o telejornal, obviamente, não ressaltou. Ora,
além disso, o Estado brasileiro é quem pune. Ele tem o monopólio da administração da justiça, não nós. Que entendemos, em algum momento, essa pessoa merece a morte. Não. É o Estado. E até onde eu saiba, ainda não existe a pena de morte no Brasil. Apesar de que existe muita morte sem pena. Uma autoridade da República, alta autoridade da República, disse que era lamentável que os seguranças não estivessem preparados. Mas disse que racismo não existe no Brasil. É uma coisa que querem importar para o Brasil, disse ele. Ele disse que só existe racismo nos Estados Unidos, onde ele morou por 2 anos. Mas ele não explicou por que no caso americano de George Floyd foi racismo. E no caso similar de João Beto não foi racismo. Ele não soube explicar esta diferença entre os dois casos. O curioso é que esta autoridade, na sua entrevista, usou um termo chamado pessoas de cor, sem ter noção que esta expressão foi uma tentativa de esconder o racismo, veio exatamente dos Estados Unidos, esta expressão, no contexto exatamente racial, chamada pessoa de cor. Pessoa de cor, para se referir a negros ou pretos, por quê? Os não negros não têm cor? Os brancos são transparentes? Que coisa. Uma outra autoridade da República, em videoconferência com líderes mundiais, fez defesa do caráter nacional brasileiro em face das tentativas de importar para o nosso território, expressão, abre aspas, tensões alheias à nossa história, enaltecendo inclusive a miscigenação. Miscigenação? Ele obviamente não conhece a história da tensão e os frutos de 400 anos de escravidão no Brasil. E nem a violência com que se deu essa miscigenação. As mulheres negras não tinham escolha. Tinha que miscigenar, sim. À força. Esta, obviamente, é uma expressão que traz no profundo da sua origem toda a visão de racismo. Sim, irmãos, racismo no Brasil é tanto pessoal quanto também estrutural. Se você duvida do racismo, que existe racismo no Brasil, pergunte, faça alguma pesquisa. Aliás, não precisa ir muito longe, não. Consulte o relatório brasileiro de segurança pública. Publicação oficial do governo. No Brasil, um jovem negro tem 3 vezes mais chances de ser assassinado do que um jovem branco. Vou repetir. No Brasil, um jovem negro tem 3 vezes mais chances de ser assassinado do que um jovem branco. Como é que a fé cristã tem convivido com essa realidade, meus amados irmãos? Sim, há racismo pessoal, há racismo estrutural no nosso Brasil. Não vou tratar disso aqui, porque o meu objetivo hoje é nos debruçarmos na palavra de Deus. Esse não é um problema importado, não é um problema alheio à nossa história. Mas a pergunta que me inquieta hoje é: e Deus? Como é que Deus vê isto? O que Deus pensa sobre o racismo? Talvez a história da sedição de Miriam e Arão possa nos ajudar a responder essa pergunta. Por isso eu quero
em primeiro lugar, afirmar que a razão da insurreição era a rejeição da mulher negra. Esse é o primeiro aspecto que eu quero ressaltar e quero aqui dizer para vocês. A razão da insurreição era a rejeição da mulher negra. Os irmãos de Moisés, Miriam e Arão, diz o texto bíblico, falaram mal de Moisés e se insurgiram contra a liderança dele. Por trás da vil murmuração estava uma mulher, anônima, não é dito o nome dela. Cuxita não é o nome dela, é o apelido que deram a ela. Essa mulher anônima para eles era apenas uma etíope, é esse o sentido da palavra cuxita. E talvez alguém imagine que o motivo de Miriam e Arão estivesse, quem sabe, no fato de ser ela uma estrangeira. Não posso imaginar, meus amados irmãos, que o motivo fosse esse, por uma simples razão. Porque a primeira esposa de Moisés era Zípora, uma midianita, estrangeira. E a gente não vê ninguém falando dela. Não, meus amados. A expressão hebraica kushit procede de kushi. Sabe qual é o sentido da palavra na sua origem? Sua escuridão. É assim. É, irmãos. Estou convencido de que Miriam e Arão falaram mal de Moisés e se insurgiram contra a liderança dele porque ele se casou com uma mulher etíope, negra. Observem como diz a tradução da Bíblia, na nossa Bíblia usada por nós batistas mais. Diz assim, olha, preste atenção. Verso 1. Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que este tomara. Ponto e vírgula. Porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. Coloque aí a palavra negra. E aí você vai perceber onde é que estava toda a razão da insurreição de Arão e Miriam neste contexto. Ora, em seguida o texto diz que eles se levantaram contra a liderança de Moisés e disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Aí alguém vai dizer o seguinte, não, o problema de Arão e Miriam não era a questão da liderança de Moisés, não era a mulher cuxita, não era a mulher o problema deles. Isso é um apêndice, alguns vão dizer. O problema real é que eles estavam se levantando contra Moisés porque porventura Moisés tinha dificuldades de delegação. Vou repetir o texto, verso 2. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Preste bem atenção num detalhe. Um pouco antes, em Números capítulo 11, no versículo 29, aliás, a partir do versículo 24, depois 28 e 29, veja o que diz aqui. Eu quero ler aqui para você. Números, capítulo 11, versículos 24, 28 e 29. Pouquinho antes do capítulo 12, onde começa essa situação. Diz assim, no verso 24. Saiu, pois, Moisés, referiu ao povo as palavras do Senhor e ajuntou, saiu da tenda da revelação, onde o Senhor falava com ele, e diz então, verso 24, que ele ajuntou 70 homens. 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Versículo 25, preste bem atenção. Então o Senhor desceu na nuvem
e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizavam. Mas depois nunca mais. Presta atenção. Moisés reúne 70 pessoas, exatamente para o Senhor executar o que tinha dito para ele que executaria. De falar através de 70 outros líderes do povo. Moisés não tinha problema com delegação de modo algum. 70. Um pouco mais adiante, versículo 28 e 29, diz a Bíblia que Eldade e Meldade profetizavam no arraial. Está aí dito no verso 27. Então o moço correu até Moisés e anunciou dizendo, Eldade e Medade profetizam no arraial. Versículo 28. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, depois sucessor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Sabe o que Moisés diz? Verso 29. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Meus amados irmãos, Moisés já demonstrara diversas vezes que não tinha nenhum problema com delegação, nenhum problema de achar só ele como o anunciador, o profeta do Senhor. Não, esse não era o problema. De modo que aqueles que querem escamotear o problema específico com a mulher cuxita estão se esquecendo desta realidade. Sabe de uma coisa? O racismo se esconde por trás de outras acusações. Lembra o que eu falei deste caso do João Alberto no dia 19 de novembro? A notícia foi, é um criminoso. Quase que dizem, merecia morrer espancado como morreu. Ah, não, não é racismo. Não, não é racismo. Em segundo lugar, eu quero falar com você e quero compartilhar com você que a ira de Deus se acendeu contra a razão, mas também contra a sedição. Lembram que eu disse, em primeiro lugar, que a razão da insurreição era a rejeição da mulher negra? Pois bem, Deus se insurgiu contra os dois. A ira de Deus se manifestou contra os dois erros. Verso 9 diz assim, se acendeu a ira do Senhor contra eles, e o Senhor se retirou ali da tenda. Observem, meus amados irmãos, que nos versos 6 a 8, deste capítulo 12, não vou ler agora, mas observem que Deus repreende Arão e Miriam, dizendo a eles, olha, é assim mesmo. É assim mesmo, eu falo através de Moisés, diretamente. Outros também eu falo, mas ele é algo especial. Mas no verso 10, me traz a percepção clara que aqui Deus está chamando a atenção e mostrando que a outra razão da sua ira era exatamente o preconceito sob liderança de Miriam. Sob liderança de Miriam. Ela convenceu Arão a fazer o que fez. Observe o verso 10. Diz o seguinte, verso 9 diz, e a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa. E o texto faz questão de destacar que a pele de Miriam ficou branca como a neve.
Eu não tenho dúvidas, irmãos. Não tenho nenhuma dúvida que aqui nós temos a ira de Deus que se acende tanto contra a razão da sedição, contra também a própria sedição. Isto reforça a minha percepção, o fato de que o castigo dado por Deus a Miriam, que aparentemente liderou a insurreição, foi a lepra, né? E o texto bíblico destaca que a pele de Miriam ficou branca como a neve. Com isso, fica claro para mim o que Deus pensa sobre o racismo. Terceira razão, ou terceiro aspecto que eu quero tratar com vocês nesta manhã, é que razão e sedição, ambos são pecado. São pecado, irmãos. É opinião, não. Não é opinião. É racismo. Olhar e tratar alguém, um ser humano, por causa da sua cor de pele de modo diferenciado, é pecado. No verso 11, diz assim: pelo que Arão disse a Moisés: meu Senhor, rogo-te que não ponhas sobre nós este pecado, porque procedemos loucamente, pecamos. Sim, pecado. Eles pecaram contra o Senhor em primeiro lugar. Tanto assim que a ira de Deus se acende. Eles pecaram contra Moisés. Eles pecaram contra a mulher cuxita. Até com este apodo, com este apelido que colocaram sobre ela. Desprezaram até o seu próprio nome. Mas eles pecaram contra si mesmos. O racismo e o pecado da sedição fazem mal para os próprios personagens. Observem. No verso 12, Arão diz sobre Miriam: não seja ela como um morto que ao sair do ventre de sua mãe tem a sua carne já meio consumida. Sim, meus amados irmãos, ambos são pecado. Último lugar, eu quero tratar com você aqui nesta manhã, que o racismo tem cura. O racismo tem cura. Observem, meus amados irmãos, que Moisés ora ao Senhor: Senhor, rogo-te que a cures. Que a cures. Não só da lepra, consequência, castigo de Deus e consequência do seu pecado, ou duplo pecado, vamos dizer assim. Peço-te que a cures, rogo-te que a cures. Sim, a cura. Eu quero destacar algo aqui para você. Aliás, antes eu queria dizer o seguinte, que para ter cura, o racismo precisa ser reconhecido. Reconhecido. É muito difícil a gente ouvir alguém que nunca passou pela experiência de racismo dizer: não existe racismo no Brasil. É absolutamente inadequado essa expressão. Assim como é absolutamente inadequado quando uma pessoa que não é negra, que nunca experimentou isso, que essa pessoa diga: não acredito que haja racismo no Brasil. Não é questão de acreditar. Como eu disse, vá às estatísticas oficiais do IBGE. Há pouco falei do Anuário de Segurança Pública. Vá a eles. Então, a primeira coisa que precisa acontecer neste nosso país é desmontar este famoso mito da democracia racial, porque não existe isto no Brasil, irmãos. Olha, toda enfermidade, para ser curada, ela precisa ser reconhecida. Enquanto a pessoa diz: não, eu não tenho doença, eu não sou doente,
ela não toma remédio, ela não toma os cuidados. Se a gente disser aqui, não, esse coronavírus não existe, não é? Ou como alguém disse, é uma gripezinha. Então a gente não vai tomar os cuidados que nós estamos tomando hoje, por exemplo, para o retorno aqui do culto presencial. A gente não vai tomar cuidado nenhum. Então só existe uma cura. É quando a gente reconhece que existe uma doença. Só existe perdão para o pecado e só existe a cura para o pecado se há o reconhecimento do pecado. Observe um detalhe, Miriam é chamada de profetisa em Êxodo 15, 20. Arão era levita e junto com Moisés ele enfrentou o faraó e liderou o povo de Deus. Aliás, olha que coisa interessante. O povo de Deus, o povo hebreu, era oprimido lá no Egito como raça inferior. Foram nascidos para serem escravos. Se Arão, junto com Moisés e Miriam também, foram lá enfrentar. Olha que coisa terrível. Aqueles que sofreram o racismo, que não tinha a ver com cor da pele, mas tinha a ver com etnia. Aqueles que sofreram, como é que eles agora estavam reproduzindo a mesma coisa, irmãos? É o que eu vejo muitas vezes, e infelizmente, com alguns judeus que, tendo sofrido o Holocausto, aí nos anos 40 a 50, sofrido isso, agora muitas vezes infligem essa mesma atitude de rejeição aos palestinos lá. Ah, mas os palestinos são criminosos. Vejam aí como o mundo está cercado desse tipo de percepção, tanto étnica, mas também ligada à questão da cor da pele. Talvez aqui caiba dizer o seguinte, pastor, mas isso aí não acontece em igreja, não. Igreja de Jesus não acontece isso, não. Essa pergunta que me fiz ao perceber que Miriam e Arão eram líderes. E mesmo assim manifestaram esse tipo de atitude ali contra a mulher cuxita. A fé cristã, como é que ela tem convivido com esta realidade? Eu já mencionei que em 1998 eu escrevi uma dissertação para obtenção do grau de doutor de teologia pela Faculdade de Teologia Evangélica da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, exatamente tratando isso, abordando a problemática das relações raciais na história da missão, na história da teologia no Brasil. E publiquei outros textos, artigos científicos sobre o assunto em revistas enquanto estava lá na Alemanha, na Suíça. Participei, inclusive, de um comentário de um livro bíblico, o livro de Sofonias. Estes textos, eu vou apontando diversas situações e exemplos. Mas em 1985, o Instituto de Estudos da Religião, no Rio de Janeiro, ele se propôs a realizar uma pesquisa para observar como se processam as relações entre brancos e negros nas igrejas evangélicas. E o resultado foi um livrinho, uma revista publicada chamada Comunicações do ISER, no ano de 1985, de outubro, com o título O Negro Evangélico. E abordou estas relações raciais que são, nas igrejas, escamoteadas pelo mito da democracia racial. Das centenas de testemunhos que estão registrados neste livrinho e comentados, eu queria destacar apenas um, para mostrar como muitas vezes o racismo está em nós. Está em nós, mas a gente não percebe. Alguém então perguntou para uma leiga branca batista, uma mulher batista
que era líder na igreja onde estava. Página 74 deste livrinho conta o testemunho dela. Ela diz assim: aqui, acho que não. Ou seja, aqui na minha igreja, na nossa igreja, não tem racismo, não. A igreja participa da sociedade, mas como se fosse isolada. Ela está na sociedade, mas não pertence a ela. É diferente. Não faz as coisas que geralmente a sociedade faz. Até hoje, não vi nenhuma igreja que tivesse racismo. Eu, por exemplo, procuro não notar nada de diferente nas pessoas. Preste atenção agora no comentário livre que ela fez. A gente nota que é preta, mas não procura diferenciar de nós. Procuramos igualar a ela ou ela a nós. Tenho vários amigos pretos e às vezes eu me dou melhor, muito melhor, com as pessoas de cor do que com as pessoas normais de cor branca. Repito. Tenho vários amigos pretos e às vezes eu me dou melhor, muito melhor, com as pessoas de cor do que com pessoas normais de cor branca. Sim, meus amados irmãos, há racismo pessoal, estrutural no Brasil. Há este problema também praticado por membros de igrejas evangélicas. E eu posso dizer que eu sofri também situações assim. Miriam era profetisa, Arão era levita. E junto com Moisés enfrentou o faraó, liderou o povo. Foi o primeiro sumo sacerdote. Mas foram pegos pela doença, pelo pecado do racismo. Arão reconheceu que a atitude racista dos dois tinha sido pecado. E ele disse a Moisés: Senhor, não impute, se referindo a Moisés, não impute sobre nós este pecado, pois procedemos loucamente e pecamos. Chamou pelo nome. E Moisés orou a Deus e disse: rogo-te que a cures. A resposta de Deus para Moisés está nos versos 14 e 15. Esteja ela fechada por 7 dias fora do arraial. Ela precisa refletir. Ela precisa repensar os seus valores e a sua liderança. Concluindo, no dia 28 de agosto de 1963, Martin Luther King Jr. fez o seu memorável discurso em Washington, I have a dream, eu tenho um sonho. Em um dos trechos ele disse: eu tenho um sonho que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Amém. Stevie Wonder compôs uma canção que é uma verdadeira oração e foi cantada com Paul McCartney, o negro e um branco. Esta canção, Ebony and Ivory, de 1982, chama a nossa atenção. Ébano e marfim, negro e branco, vivem juntos em perfeita harmonia, lado a lado no teclado do meu piano. Ó Senhor, por que nós não? Todos sabemos que as pessoas são iguais aonde quer que vamos. Há mal e bem em todo mundo. Aprendamos a viver, aprendemos a dar uns aos outros o que precisamos para sobreviver juntos.
O estribilho da canção diz: ébano e marfim vivem juntos em perfeita harmonia, lado a lado no teclado do meu piano. Ó Senhor, por que nós não? Meus amados irmãos, o que esta passagem bíblica tão séria nos diz e nos ensina nesta manhã é que o pecado, seja ele qual for, ofende o coração de Deus e machuca as pessoas. E mais, faz com que nós não nos tornemos aquilo que deveríamos nos tornar, imagem e semelhança de Jesus Cristo. A palavra de Deus que em Cristo não há homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, e a gente diria mais, nem negro, nem branco, porque todos são iguais. É por isso que eu disse nesta manhã, como título desta mensagem, vidas negras também importam para Deus. Todos importam para Deus. Meus amados, que a gente aprenda isto. Que não tentemos escamotear nenhum pecado com a desculpa da famigerada democracia racial. Que a gente não finja que não existe o pecado, mas que o enfrentemos. E se ele existir em nós, se ele em algum momento surgir no meu coração, que eu saiba dizer como Arão disse: ah, Senhor, não lance sobre mim este pecado. Em outras palavras, perdoa esse meu pecado, porque procedi loucamente e pequei. Que possamos fazer isto, e assim, certamente, nós viveremos de acordo com o padrão que Deus escolheu para nós.